Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, podemos amenizar as luzes. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que em nós opera. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor fez coisas lindas e coisas extraordinárias, através do louvor, das orações, dos dízimos, das ofertas. Retribua a cada vida, Pai, aquilo que cada um semeou. A ceia aqui é um memorial daquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Meu Deus, continua abençoando cada vida e cada coração. Que nesta noite, Pai, cada pessoa que saiu da sua casa com um propósito, seja encharcada pela Tua glória e pelo Teu poder. Nós temos a plena convicção, Pai, que quem aparece é o Senhor, que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, que possamos ser como João Batista, Pai. Nós batizamos com água, mas aquele que vem após nós é mais poderoso do que nós, e nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que haja liberdade na igreja, porque quem comanda é o Teu Espírito. Que venha cura, que venha restituição, que venha restauração, que venha poder. Deus, nós não queremos que essa seja mais uma quarta, mas que seja a quarta que o Senhor decidiu, marcou, para marcar as nossas vidas. Eis aqui os corações quebrantados e contritos diante do Senhor, e a esses corações o Senhor não desprezará. Esta é a nossa oração e o nosso clamor. Vem com intensidade. Não queremos só visitações, nós queremos que Tu venhas para ficar, em nome de Jesus. Se você sela esta oração comigo e concorda comigo, aplauda lindamente ao Rei da Glória. Oh, aleluia! É digno Jesus. Aleluia. Meus lindos, o tema da nossa ministração é vencendo a pressão do tempo. Fala assim comigo: vencendo a pressão do tempo. Todos nós, todo ser humano, ele tem uma meta de vida. Isso é certo, isso é comum e é normal. Você tem uma meta no que se refere à sua vida profissional, porque você tem contas a pagar. Então você tem uma meta para ganhar, para que aquilo que você ganhe supra as suas necessidades financeiras. Você tem uma meta em relação à sua família. Embora você não verbalize sempre, mas o seu desejo é ver toda a sua casa rendida aos pés do Senhor Jesus e testemunhando do poder de Deus. Temos metas de descanso, de passeios, metas ministeriais. Meu Deus, eu estou migrando de uma igreja para outra, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me levante com ousadia, com graça. Eu não estou onde eu estou por estar. E todos nós, como seres humanos, estabelecemos metas. Mesmo que você não venha a chegar naquela meta, mas você se esforça para que você tente chegar. Isso se chama propósito e destino, e isso não é errado. Só que existem metas que nós temos a liberdade de chegarmos nela quando der para chegar. Já existem outras que nós temos a pressão do tempo, que nós temos um tempo exato para cumprirmos com aquele objetivo.
então o boleto não espera, tem juros. A data do cartão também, se atrasar, vai ter juros. Então existem coisas na nossa vida, como exemplo daquilo que eu estou dando, que nós precisamos cumprir uma meta em cima de uma pressão de um tempo, de um determinado tempo. E muitas vezes quando você tem como corresponder ao tempo, isso é maravilhoso. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre a abrangência da nossa vida. Mas quando você não sabe como fazer e de que maneira fazer, e você percebe que os dias eles vão piorando, as circunstâncias elas vão apertando, e de repente chegou o dia de você pagar o IPVA do carro, chegou o dia de você cumprir aquele compromisso, você está vendo que a família está sendo destruída, mas o seu desejo, a sua meta é ver a sua família reconstruída, e os dias vão passando e parece que a situação ela vai piorando. Então o seu coração começa a entrar em um certo pânico e desespero, porque você percebe que Satanás ele não brinca de ser diabo, como Deus também não brinca de ser Deus. Em todo o tempo o diabo está tentando nos destruir, principalmente quando nós nos posicionamos a obedecermos à voz de Deus e a estarmos diante do Senhor. Se hoje à noite você está aqui no culto do Renovo, é porque você tem um propósito com Deus, de ouvir a voz de Deus, de receber um norte, um direcionamento. Por quê? Porque você não quer mais errar. Você quer acertar, e você sabe, como eu sei também, o poder dessa palavra, de transformar. E do mesmo jeito que nós precisamos do alimento físico para suprir a nossa necessidade, nós precisamos também do alimento espiritual para nos suprir, nos sustentar nos dias atuais, diante daquilo que nós estamos vivendo e enfrentando. Porque tudo é imprevisível. Muitas vezes você tem algo por certo, e de repente, de última hora, tudo desanda. Já tem outras coisas que você nem projetou e nem esperava. De repente Deus vem e Ele surpreende. Agora eu queria que você olhasse para o seu irmão e diga: nesta noite, diga, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te marcar de tal forma, que independente da pressão do tempo, diga: você tem um Deus que é Senhor e que é o dono do tempo, e operando Ele, nada e ninguém impedirá. Se você crê que é assim, diga aleluia. Qual que é o primeiro sentimento que vem no coração? Desespero. Por quê? Porque você perde o controle da situação. Quando você está focado em algo, e você tem uma meta, e você não está conseguindo corresponder àquela meta, a primeira coisa que vem no coração é o desespero. É você se questionar: será que eu tenho um plano B? Será que eu tenho uma porta de escape? Será que eu tenho uma segunda alternativa? Será que existe outra possibilidade para que eu possa tentar resolver esse problema? É natural do ser humano. E é interessante que, olhando para o mundo bíblico, para o texto que nós acabamos de ler, eu sempre falo que não é porque Saul terminou ruim que ele começou ruim. Ele começou guerreando as guerras dos filhos de Israel. E diz a palavra que ele se levantou contra os filisteus, contra os principais, e ali ele venceu a batalha, porque a tentativa dos filisteus em todo o tempo era oprimir a nação de Israel. Só que aquela atitude de Saul trouxe chateação a toda a nação dos filisteus, e 30.000 homens se levantaram contra a nação de Israel e ameaçaram, dizendo que iriam derrotá-los. No momento que os israelitas souberam disso, no texto anterior,
Diz a palavra que eles entraram em pânico e começaram a se esconder, a se espalhar. Uns se escondiam nas cavernas, outros nas cisternas, outros em buracos. Por quê? Porque eles sabiam que pela numeração dos filisteus, eles não iam conseguir prevalecer diante daquela batalha. E Saul, como rei, ele sabia que naquela hora, pela primeira vez, ele havia perdido o controle da situação. Em todo tempo ele estava no governo e as pessoas estavam com ele. Quando souberam que os filisteus vinham contra os filhos de Israel, os filhos de Israel se esconderam. E naquela hora ele ficou desesperado. A alternativa que ele tinha era tentar reunir o povo novamente para tentar combater os filhos de Israel e resisti-los. Mas sempre antes de uma batalha acontecer, havia a prática espiritual ensinada pelo sacerdote, juiz e profeta Samuel, que foi quem ungiu Saul, de que era necessário orar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. E de repente, Saul vai e se reúne com o povo, dizendo: não, saiam das cisternas, saiam dos esconderijos, estamos cercados, mas a batalha ainda não aconteceu. Então vamos sacrificar ao Senhor. Samuel virá e consequentemente o sacrifício acontecerá e nós prevaleceremos. E de repente se passam 7 dias e o profeta Samuel, que era sacerdote, que não era só uma questão de sacrificar, havia toda uma metodologia para o sacrifício, onde só o profeta Samuel tinha autoridade naquela época para fazer isso. Eu quero te fazer entender uma verdade aqui nesta noite. Saul, ele começou a viver uma decadência espiritual e natural no seu reinado, porque em primeiro lugar ele perdeu o controle da situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: para que Deus assuma o controle da sua vida, Ele vai te fazer perder o controle. É melhor que você perca o controle do que Deus deixe de ser o governo e o controle da sua história. Quantos estão entendendo aqui? Diga aleluia. Então essa situação que está espalhada no relacionamento, no ministério, onde você não consegue ajuntar, você quer montar o quebra-cabeça e está faltando peça. Você quer servir ministerialmente e não está conseguindo. Você abre a sua boca e fala para a sua família, e parece que é uma palavra que vai, bate e volta e nada aconteceu. Parece que você perdeu o controle. Meu Deus, o que eu podia fazer eu já fiz, como eu podia agir eu já agi. Mas entenda que é uma permissividade de Deus, de que você perca o controle, para que Ele assuma o controle. Porque por mais que o reino da terra, ele tem a sua organização, existe um rei que é infinito em glória, em poder, em majestade, e que nunca mudou e jamais mudará. Quantos pertencem a esse rei? Diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome. Eita Deus, você vai perder o controle. Diga assim pro seu irmão, diga: a coisa se espalha. Mas sabe por que se espalhou? Porque Saul se posicionou a princípio para proteger o povo. É você se posicionar para proteger pessoas, para fazer o que é certo, para amar, para perdoar, para estar na igreja. Satanás, ele tenta colocar na sua cabeça de que se tudo está espalhado, então isso é motivo para você entrar em desespero.
Primeira coisa que o diabo tenta é nos enlouquecer. Mas se Deus permitiu que as coisas se espalhassem, Ele mesmo as juntará. Diga para o seu irmão: Deus mesmo vai juntar. Mas o que o diabo quer é dizer para você que tudo está perdido, que o povo se escondeu, que a nação foi embora, que você não é mais rei, que você não governa mais. Não caia nessa do diabo, porque a primeira tentativa dele vai ser desestruturar você emocionalmente. O que ele vai tentar fazer em primeiro lugar é enlouquecer você. Era dizer: você não era o tampa, você não tinha o dinheiro, você não sabia pregar, você não servia na igreja, você não era um bom marido, você não era uma boa esposa. Olha aí no que deu. A primeira coisa que ele faz, porque ele é sujo, é tentar acusar. Mas o Deus que separa é o Deus que ajunta. O Deus que fecha é o Deus que abre. E quando Ele fecha e abre, ninguém pode fechar nem abrir. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Se espalharam. E quando se espalharam, ele tentou juntar o povo, comunicou a Samuel o que estava acontecendo. E se passaram 7 dias. E no prazo de 7 dias, eles estavam cercados pelos filisteus. Enquanto Saul estava ali, em Gilgal, esperando que Samuel viesse, havia um cerco contra o povo. E se existe um desafio grande para mim e para você, é vencermos o tempo de espera. Porque a esperança adiada, ela adoece o coração. Você espera um dia, você espera 2. Você espera um mês, você espera 2 meses. Você espera um ano, e quando você vê que a coisa não aconteceu, você quer entrar em pânico. Segundo princípio que eu quero que você entenda: Deus se espalhou. Ele agora vai te provar no tempo. Diga para o seu irmão, diga: Deus vai provar você no tempo. Mas pastor, está demorando, está não. É porque a ansiedade está grande. Pastor, eu não estou aguentando, eu sei. Espera mais um pouco. Não nadou até aqui para morrer na praia, não. Não chegou na quarta-feira do renovo para sair do mesmo jeito, não. Para sair sem resposta, não. Deus é o Deus que fala. Enquanto Deus brada na terra, Satanás tem que silenciar. Porque onde o poder de Deus opera, o inferno tem que se dobrar diante daquele que era, que é e que há de vir. Só se você crê nisso, joga a mão pro alto e aplauda o Rei da Glória. Eu vou nascer e anda lá, maná. E de repente, ele esperou 7 dias. Deus vai te provar no tempo. Quando parece que é, não é ainda. Não chegou ainda. E de repente, quando ele viu que Samuel não chegava, aí foi o seu grande erro. As pessoas começaram a se espalhar de novo. Anteriormente elas estavam espalhadas, ele conseguiu juntar. Quer ver desespero, meu irmão? É quando você vê que o que você com tanto sacrifício conseguiu juntar está se espalhando de novo. Parece que o seu serviço e a sua ação foi perdida. Quando Saul teve aquela visão, que o povo estava se escondendo e indo embora, eu imagino o desespero
que foi gerado no seu coração. Ele errou. Mas eu imagino qual que foi a sensação de um chegar e dizer: eu vou embora, eu não vou esperar mais não. Não, espera só mais um pouco, ele está chegando. Olha, só um minutinho, viu? Você está numa festa lá, você é o dono da festa, o salgadinho já está assando. Só um minutinho, você vai ser servido. Olha, deu um probleminha no som, daqui a pouquinho o culto começa. Só um minutinho. E você de repente ter que aquietar os ânimos. Olha, espera um pouquinho. Não, mas porque eu investi nesse negócio não está dando certo não, mas espera um pouquinho. Foi 3 meses para que eu tivesse retorno, 4 meses. Não é rápido assim não. Você está construindo uma clientela. Porque eu cheguei na igreja agora e só estou esquentando o banco. Tenha calma, é um tratamento de Deus. Quando Deus te levantar, Ele vai te levantar com autoridade, com ousadia, com graça. E de repente, quando você vê que com tanto trabalho você ajuntou o povo, e o povo está se espalhando, e quer ver desafio ainda maior, é quando você ajunta, outro vem e espalha. É quando você arruma, outro vem e bagunça. É quando você fala direito com a pessoa e consegue harmonizar uma situação, resolver um problema. Vem outro e bota fogo ali. Não é fogo do altar não, é fogo do inferno mesmo, para piorar a intriga, a difamação e a separação. Mas eu quero declarar para você que todos podem ir embora, mas o Rei da Glória, aquele que é suficiente, Ele fica contigo. Por isso que Jesus perguntou a Pedro: muitos estão indo, porque eu disse que era o pão vivo que desceu do céu. Vocês querem ir também? Ele disse: para quem? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, se você crê que a suficiência que você precisa, você tem, diga aleluia. Olha para o seu irmão, diga: todos podem te deixar, mas o Senhor não te deixará. Quarta situação que acontece: o sentimento de solidão, de que você está sendo abandonado em uma situação. É triste sentir o abandono. E às vezes você está sendo abandonado, não é pela ausência de pessoas à sua volta, é pela ausência de pessoas que não estão conseguindo crer no que você crê e ver o que você está vendo. Então de repente a sua alma chora, e você vê todos se espalhando. Naquela hora, precipitado, Saul comete uma imprudência dizendo: me traga um sacrifício. Diga para o seu irmão, pega na mão dele, diga: Jesus também ficou só, mas ele foi até o fim. Jesus pediu para que vigiassem, e os apóstolos cochilaram. Se você tem um Senhor, você é a maioria. Existem fases da nossa vida que, por mais que você tente fazer com as suas forças humanas, ajuntando, você sempre vai perceber que vai chegar um momento que, pelo medo, não é pela covardia das pessoas, não é porque não te amam, é porque elas não sabem o que fazer, elas começam a ir embora. Mas não se desespere, não se precipite. É aí que Satanás quer nos pegar. E para vencermos a pressão do tempo, você pode perder o exército, mas você não perde o Deus dos exércitos. Isso é forte, Fernandinho.
Saul naquela hora podia perder o exército dos israelitas, porque eles estavam indo embora e se espalhando. Mas ele, se tivesse esperado, ele não perderia o Deus dos exércitos. É melhor perder uma multidão do que perder o Senhor. É melhor perder o exército do que perder o Deus dos exércitos. Porque se Ele está comigo, eu tenho tudo que eu preciso. Se você é um desses, joga a mão pro alto e diga: eu creio, eu recebo, aleluia. Você vai sentir a solidão e ela vai doer. E chega um e diz: olha, vou embora. Não, não vai agora não. Conjecturando, Saul era homem, ele estava com medo. Não vá, não me deixa não. Eu estou sozinho. Não vai embora não. Já sei, eu vou sacrificar, porque sacrificando as pessoas vão entender que eu estou tendo atitude, mas ele não tinha autorização para isso. Ele não podia agir daquela forma. Quantas e quantas vezes Satanás quer te desesperar, dizendo: você está só. Mesmo tendo uma família, mesmo tendo pessoas, mesmo estando na igreja, você olha assim e diz: meu Deus, o povo está se espalhando. O Brasil se espalha, Deus. A nação se espalha, me ajude. As finanças estão espalhadas. Deus, o amor foi corrompido. Eu fui levar minhas filhas à escola essa semana, e eu escutei algo da minha filha caçula aqui. Eu orei por elas, mas eu comecei a orar com autoridade dentro do carro. E quando elas desceram, eu comecei a chorar pelas escolas. Sofia disse: Lorena, tu já observou, minha irmã, no intervalo, se algo acontecer na nossa escola, se você tem algum lugar para correr, para que ninguém mate a gente? Eu falei: filha, não fala nisso. Isso para um pai ouvir. Se não, filho, isso não vai acontecer. O Senhor vai guardar vocês e vai guardar as crianças do Brasil. Isso não vai mais acontecer. Nós vamos orar. Ela disse: mas pai, estão invadindo as escolas e inocentes estão morrendo. Eu falei: mas não vai acontecer mais, filha. Nós vamos clamar para que isso não exista. E eu orei por elas, e quando elas desceram do carro, como que o inimigo tentando gerar medo no meu coração, e é como se naquele dia eu não quisesse deixar elas na escola. Eu as abracei e eu disse: eu amo vocês, e mesmo que papai não esteja fisicamente presente, o pai espiritual, ele não fecha os olhos, ele não toscaneja, ele está presente. Ele há de guardar vocês e as crianças do Brasil e do mundo. Nós repreendemos todo espírito de massacre. Irmãos, quando eu deixei minhas filhas, eu comecei a clamar ao Senhor, e eu comecei a repreender, porque eu confesso que naquele momento veio angústia no meu coração, veio um sentimento que tentou me abater, mas a autoridade do Senhor, eu falei: o inferno vai bater em retirada, porque a palavra diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, meu Deus, começa a acampar. E quando eu orei na frente da escola, Deus me deu uma visão de um exército com tochas de fogo. E Deus disse: do mesmo jeito que eu estou fazendo nesta escola, eu estou fazendo na vida de outras crianças e de outras entidades escolares. Se você crê nisso, diga aleluia. E se é para aplaudir a Jesus, mais forte.
Eu falei para minha filha: nunca mais fale isso, filha. Você não vai precisar correr, porque nada vai lhe acontecer. Ela disse: tá certo, pai, eu creio. Sabe o que está acontecendo com Sofia e Lorena? Elas estão jejuando pelas escolas. Duas adolescentes, uma de 13 e uma de 15, elas estão jejuando pelas escolas, pelas crianças. A igreja tem que se levantar em ação. Minha esposa também está nesse propósito. Em tudo no Brasil, Satanás quer dizer que estamos sós, mas não estamos. E naquele momento, voltando para o texto, Saul, ele disse: eu vou sacrificar. Ele pegou o sacrifício e ele entregou. Antes que ele terminasse, Samuel chegou. Aponte para o seu irmão, diga: está tão perto, para Deus selar o que começou. Espere mais um pouco. Diga para o seu irmão, dá uma saculejada nele, dizendo assim: quem já esperou até aqui, espera mais um pouco. A cura do Senhor virá, a mão do Senhor se manifestará, o seu braço forte continuará agindo. O profeta Isaías disse: quem conterá a mão do Senhor quando ela se estende sobre a terra? Se você crê, diga aleluia. Eita, Deus maravilhoso. E é interessante que naquele momento ele foi e se precipitou. O problema da pressão do tempo é quando nós nos precipitamos. Ninguém fala o que não deve quando está bem. Você machuca pessoas quando você está machucado e chateado. Você toma decisões precipitadas que você se arrepende depois, porque você não pensou nas consequências que você iria pagar. Quando você é tentado e você cai numa tentação, você já percebeu depois o que é que o diabo faz? Te acusando. Vai para a igreja agora. Deixa eu só dizer uma coisa para você que eu aprendi. Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Jesus, ele não veio para os sãos, os curados, porque eles não precisam de médicos. Ele veio para os doentes, necessitados, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não importa como você chegou aqui nesta noite, você não vai dar um passo ou se precipitar nem ir além do que Deus determinar. Quantos vão se posicionar assim? Diga aleluia. Olha para o seu irmão com fé, diga: se esperou até agora, espera mais um pouco. Diga para o seu irmão, está bem pertinho. E eu profetizo que vai ser o mês de abril. Deus me disse que seria agora em abril. Quantos creem?